Paulo Sousa foi anunciado como técnico do Flamengo e a chegada de um novo treinador europeu é sempre motivo para gerar grande repercussão, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Diversos portais de notícias internacionais falaram sobre a chegada do técnico e o próprio treinador explicou por que deixou a seleção da Polônia para vir treinar o Flamengo. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos começar esse vídeo então com as primeiras palavras de Paulo Sousa como treinador do Flamengo. Esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho, satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras. Um clube extraordinário, um clube grande, um clube que respira vitória e com certeza é isso que nós temos que criar a nossa cultura diariamente. O que te levou a deixar o comando da seleção de futebol da Polônia para comandar o time do Flamengo? A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar em conjunto um clube que tem essa ambição constante, ou seja, temos a mesma ambição. Essa moral toda do Flamengo não é só com o treinador não. Vamos ver o que a imprensa internacional falou sobre a chegada do técnico? O maior projeto da sua carreira. O Paulo nunca treinou um clube da dimensão do Flamengo. Se ele tiver sucesso no Flamengo, vai abrir as portas do futebol europeu. Mas ele sabe que com o currículo que tem, com os conhecimentos que tem na Europa, muito possivelmente ele tendo sucesso no Flamengo, abre as portas do campeonato alemão, do campeonato inglês ou do campeonato italiano ou do campeonato espanhol. Eu creio que ele no mercado europeu não teria a hipótese de lutar e de estar num clube da dimensão do Flamengo, porque o Flamengo equivale aos maiores clubes da Europa. Vamos agora ver os portais de notícias internacionais. Aqui a gente tem a reportagem da ESPN dos Estados Unidos. Após a saída da Polônia, o novo técnico do Flamengo, Paulo Sousa, vai escapar da sombra de Jorge Jesus? Na reportagem destaca que o fim da temporada brasileira não trouxe descanso e relaxamento para os dirigentes do gigante carioca Flamengo. Partiram para o outro lado do Atlântico em busca de um novo treinador, que poderia ser de qualquer nacionalidade, desde que fosse português. Durante a reportagem, a gente ainda tem o seguinte destaque: Sousa tem enfrentado uma tempestade na Polônia desde que sua escolha ficou clara. Sua opção mostra a primazia do jogo do clube aos olhos da maioria dos treinadores e a força do Flamengo como um verdadeiro gigante global. No The Guardian do Reino Unido, Paulo Sousa deixa o cargo na Polônia para assumir o comando do Flamengo. O presidente da Federação Polonesa ficou insatisfeito com o pedido de Sousa para deixar o cargo. Abre aspas, vou representar um clube incomparavelmente grande como o Flamengo. A reportagem diz ainda que Sousa assume o comando de um dos maiores e mais bem-sucedidos clubes do Brasil, apesar da troca constante de treinadores. Já que temos um portal de notícias francês, o português Paulo Sousa deixa a Polônia para ser o técnico do Flamengo. O gigante brasileiro Flamengo anunciou na quarta-feira que Paulo Sousa é o seu novo técnico, poucas horas depois de ele ter pago uma cláusula de rescisão para deixar o cargo de técnico da seleção polonesa. Abre aspas. Estou muito orgulhoso e satisfeito por representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo, disse Sousa em mensagem de vídeo no Twitter. É a hora de trabalhar duro para dar alegria, títulos e aproximar o time de mais de 40 milhões de torcedores. Na TYC Sports da Argentina, Paulo Sousa rumo ao Flamengo, a incrível quantia que pagou para deixar a Polônia. A reportagem inicia da seguinte forma: treinar na Copa do Mundo de 2022 no Catar ou na Copa Libertadores? Esta pergunta pode ter várias respostas, mas para Paulo Sousa teve apenas uma. O técnico da Polônia não duvidou por um momento e, diante do interesse do Flamengo, deixou de pensar na repescagem que a seleção nacional deve disputar em março. No entanto, essa decisão não foi livre e ele teve que pagar uma alta cláusula de saída para cumprir esse desejo. No Diário Olé da Argentina, a cláusula milionária que Paulo Sousa pagou para ser treinador do Flamengo. A reportagem fala que a ideia dos dirigentes do Flamengo é poder apresentá-lo o mais rápido possível para que possa começar o trabalho junto com o grupo. O objetivo é poder planejar uma pré-temporada rápida e intensa e fortalecer o elenco para a Copa Libertadores e o Brasileirão, as duas obsessões dos cariocas em 2022.
O jornal Trome do Peru fala: Paulo Sousa é oficialmente o técnico do Flamengo após deixar a seleção polonesa. A reportagem diz que após vários dias de rumores, a chegada de Paulo Sousa ao Flamengo foi finalmente oficializada. O clube brasileiro, considerado que tem mais torcedores no mundo e campeão do Brasileirão em 2019 e 2020, anunciou o português como seu novo técnico. Na OneFootball, Paulo Sousa: trabalho no Flamengo é a realização de um sonho. Tivemos também muitos jornais portugueses destacando a chegada do português Paulo Sousa, como não poderia deixar de ser, né? Aqui a gente tem alguns destaques do A Bola e também do jornal Record. O perfil da Libertadores em espanhol também falou sobre a chegada do técnico. Confirmado, o português Paulo Sousa é o novo técnico do Flamengo, finalista da última Libertadores. Outro treinador europeu em busca da glória eterna para o Mengão. Na Espanha, o Sport fala que Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo. O Fla não quis esperar Jorge Jesus e oficializa a contratação de Sousa por 2 temporadas. A reportagem ainda fala que o principal desafio de Paulo Sousa será, sem dúvida, saber lidar com a longa sombra de Jorge Jesus, coisa que todos os técnicos que passaram pelo Flamengo após a sua despedida tiveram que fazer. No Corriere dello Sport, oficial: Paulo Sousa não é mais técnico da Polônia, vai liderar o Flamengo. No L'Équipe da França, Paulo Sousa deixa a Polônia e se junta ao Flamengo. E também tivemos a cobertura de jornalistas, torcedores e portais poloneses. Esse aqui diz que Paulo Sousa quer deixar a seleção polonesa porque recebeu uma oferta que não pode ser rejeitada pelo Flamengo. Jerzy Dudek, em entrevista ao portal WPROS da Polônia, admitiu que estava triste, mas não se surpreendeu com a decisão do treinador. Já o jornal Fact: Sousa quer deixar a Polônia por este clube. Especialista: entidade de tamanho enorme no mundo. A reportagem destaca uma fala do jornalista Thomas Wolek: o Flamengo é uma equipe de classe mundial. Ele, que além de jornalista é publicitário e comentarista esportivo, ao mesmo tempo é um especialista na América Latina, e em entrevista ao jornal Fact, não poupou Sousa das críticas por seu comportamento para com a seleção polonesa. Ele deixa a seleção polonesa em péssimo estilo. Que sentimento de ligeira amargura e nojo. Não é assim que se faz. Por outro lado, Wolek lembra que o Flamengo é uma marca reconhecida não só na América do Sul, mas também no mundo inteiro. Campeão diversas vezes do Brasil e vencedor da Copa Libertadores. É uma grande marca de projeção mundial e uma mina inesgotável de talentos. Outro jornal polonês, o Sport, fala: o absurdo do ano, Sousa encontrou uma razão para a qual ele quer sair do time. A reportagem diz que as palavras de Paulo Sousa chatearam o presidente da Federação Polaca de Futebol. O português disse que queria aceitar uma oferta de um dos melhores clubes do mundo e destaca que em 2019 o Flamengo venceu a Copa Libertadores, que, para referência para eles, é a Liga dos Campeões aqui da América do Sul. Esse outro portal, poucos dias antes da oficialização, destacou Paulo Sousa como traidor. Paulo Sousa quer abandonar imediatamente a seleção polonesa e ir para o brasileiro Flamengo. E realmente o assunto foi muito polêmico na Polônia. Nesse tweet temos o seguinte destaque: ainda não entendo como ele pôde agir tão mal. Tinha chances de ir para a Copa do Mundo. Piekarski, avise a eles, a torcida do Flamengo, que quando alguém mais rico da Inglaterra ou da Itália vir no próximo ano, o visionário vai cair sem qualquer sentimentos. Deixe-os preparados para uma possível recaída desde hoje. E também a TVP Sport, que é uma emissora polaca, falou: não se deixem enganar, se referindo às palavras de Paulo Sousa na sua apresentação. Pois é, pessoal, apesar de toda a polêmica, um treinador abandonar um projeto de Copa do Mundo para treinar o Flamengo também diz muito sobre como o clube é visto de forma internacional. Esse, sem dúvida, será o maior desafio do português Paulo Sousa até agora, e a torcida, é claro, espera que ele consiga repetir o sucesso do seu compatriota. Gostou do vídeo? Deixa o like e comenta aí o que você espera de Paulo Sousa no comando do Mengão. Um abraço!